Oi, gente, boa tarde. A aula de hoje a gente vai ver sobre as patologias do nariz, ouvido e garganta. Essa nossa primeira aula vai ser as patologias mais comuns do nariz. Primeira patologia é a rinite, acho que todo mundo já conhece a rinite. É uma inflamação e irritação da mucosa nasal que produz secreções nasais, tanto que uma pessoa quando está com rinite, normalmente ela fica coçando muito o nariz, ele fica realmente vermelho. Ela pode ser classificada como alérgica ou não alérgica, aguda ou crônica. É muito comum a gente ver as rinites alérgicas. A rinite não alérgica pode ser causada por diversos fatores, como alteração na temperatura ou na umidade, odores, ou alimentos, infecção, doença sistêmica, uso de droga, presença de algum corpo estranho, induzida por alguma substância, algum medicamento e desencadeada quando a pessoa encontra-se cansada ou estressada. Então, a rinite não alérgica, ela pode ser causada por diversos fatores. Quais são os sintomas que a rinite pode causar? Hipersecreção coriza, obstrução nasal, cefaleia, a famosa dor de cabeça, quando a sinusite está presente, secreção nasal purulenta, se for a rinite bacteriana, espirros em sucessão, então uma pessoa com rinite realmente vai estar espirrando muito, vai estar com muita secreção, prurido, que é a coceira nos olhos e no nariz. Acho que vocês já viram algumas vezes eu na sala de aula. Quando eu fico com a rinite, meu nariz realmente fica vermelho, eu fico coçando. A minha, no caso, é alérgica. Então, vocês já riram comigo em relação a isso. O diagnóstico. O diagnóstico é baseado na história e exame clínicos e em testes para identificar alergênicos, ou seja, quais são os componentes alérgicos que aquele indivíduo tem. A alergia, no caso. E o seu tratamento pode ser clínico, tá? Que é tratar a causa básica com corticosteroides, antimicrobianos, antihistamínicos, descongestionantes nasais. Em rinite alérgica, evitar a exposição àquilo que traz alergia à pessoa. E irritantes como poeira, mofo, animal, fumaça, odor, fumaça de cigarro. Todas isso aí, para quem tem a rinite, é realmente horrível porque ataca na mesma hora. Sinusite. Sinusite, gente, é uma inflamação ou infecção das mucosas no seio da face. Na aula de anatomia, eu mostrei a vocês todos os seios da face, tem uma foto lá, então vocês podem voltar na aula anterior para dar uma olhada. Onde eu tenho o seio frontal, que é na parte do crânio, ao redor no nariz é a esfenoide, nas maçãs do rosto, o maxilar, e nos olhos é a etimoides. Então, é uma inflamação nessas áreas. Se desenvolve em consequência de uma infecção respiratória, normalmente uma infecção viral ou bacteriana que não foi resolvida, ou quando a rinite alérgica realmente fica pior. Quando não tratada, a sinusite ela pode se tornar crônica, e quando se torna crônica, o tratamento para um indivíduo é sempre com antibiótico. Então, realmente, é bem incômodo a sinusite. Os sintomas: dor, e aí a dor normalmente, gente, é na parte do rosto, tá? A gente fica com a dor aqui na fronte facial, todas as partes dos seios que a gente encontra, a gente fica com dor. Às vezes um nimesulida, um anti-inflamatório, já que é uma inflamação, o anti-inflamatório acaba aliviando essa dor, mas nas crônicas, os pacientes normalmente ele precisam entrar com antibiótico. Cefaleia frontal ou orbitária ao redor dos olhos, congestão nasal e facial, anósmia, que é diminuição ou perda absoluta do olfato. Acho que todo mundo aqui já passou por isso alguma vez na vida, que às vezes quando a gente está gripado, em algum momento a gente perde o olfato, a gente para de sentir o cheiro devido a tanta congestão. Secreção nasal purulenta, febre, dor no ouvido, tosse, dor de garganta e sensação de olfato diminuída. O diagnóstico é feito através de exame físico, radiografia e tomografia dos seios da face. O tratamento é medicação
antibiótico-terapia, analgésico, descongestionamento dos seios paranasais. Não é nem o Neosoro ou o Sorine normal. Para quem sofre de sinusite, é realmente um mais forte. Quando não tratada, pode provocar complicações como meningite e abscesso cerebral. Conduta de enfermagem. Orientar a não realizar atividade de natação e mergulho. Normalmente quem tem sinusite crônica evita estar mergulhando. Mesmo que seja rapidinho, realmente, mesmo que seja rapidinho, evita, porque ele pode logo em seguida desenvolver a sinusite. Orientar quanto à terapêutica medicamentosa, questão de medicação, horário, como é que ele deve tomar. Orientar o aumento da ingestão de líquido e aplicar calor no local, com pressas, certo? Desvio de septo. Gente, o septo nasal é justamente aquela parede que separa as duas narinas, tá certo? Na foto, na aula de anatomia, vocês têm uma fotozinha lá que tem dizendo onde é o septo nasal. É onde se dividem as duas narinas. Localiza-se normalmente na porção medial no nariz, como se fosse no meio, realmente no meio do nariz, onde ele vai separar as cavidades iguais. Só que quando a gente diz que o septo está desviado, é porque ele tem um formato anormal, onde as duas cavidades que eram para ser iguais vai ficar desiguais e se localizando fora da linha medial do corpo. Em alguns casos, isso pode causar dificuldade para respirar, favorece o aparecimento de patologias nasais, sobretudo inflamatórias ou infecciosas. Esse desvio de septo, ele pode ser congênito, tá? Ou seja, ele nasceu já com esse problema, ou após algum trauma na região, um lutador, por exemplo, em que leva um soco no nariz, ele pode ter o desvio de septo decorrente desse trauma. Os sintomas que pode apresentar: dificuldade para respirar, interfere na fisiologia da respiração, dor de cabeça, sangramento nasal, ronco ou apneia do sono. Gente, normalmente uma pessoa que está com um desvio de septo, ele sente até que o nariz fica entupido o tempo inteiro, aí tenta colocar os descongestionantes nasais para tentar respirar. Realmente é muito incômodo. Então tá aí, ó, a fotozinha para vocês, onde vocês estão vendo essa parte branquinha dentro do nariz, que é justamente o desvio do septo. Então, ele não fica com as duas cavidades iguais, tá? Então, o ar, ele já passa com uma certa restrição. Então, leva o paciente a ter essa dificuldade de respirar. Diagnóstico: exame físico, radiografia e tomografia dos seios da face, nasofibroscopia, que eu botei a fotozinha aí pequenininha para vocês verem, o nasofibroscópio, que é justamente quando faz esse exame. E o seu tratamento, ele é cirúrgico, tá? O tratamento do desvio de septo tem que ser realizado uma cirurgia. Essa nasofibroscopia é um exame endoscópico que avalia a cavidade nasal até a laringe, um pouco abaixo das cordas vocais. Então, é feito por esse aparelho, onde ele vai permitir ver a mucosa e a estrutura dessa região. Se por acaso o paciente fez a cirurgia para corrigir esse desvio, ele pode voltar a se desviar? Sim, principalmente se for na porção da cartilagem. Geneticamente, existe uma tendência do septo a voltar à posição original antes da cirurgia. E aí tenta-se, por intermédio de técnicas, fazer com que esse septo se esqueça da sua posição anterior, mas nem sempre isso é possível. Então, possa ser que mesmo que o paciente seja submetido a essa cirurgia, corrija, futuramente ele volte a ter esse desvio novamente. Conduta de enfermagem: orientar a não realizar mergulho, assim como a sinusite. Orientar quanto à terapêutica medicamentosa. Orientar a lavar delicadamente o nariz por dentro, então com um sorinho fisiológico. Evitar a formação de crostas e aderências. E orientar retorno à consulta sempre que o médico recomendar. Adenoidite, a famosa adenoide. Adenoidite, gente, é chamada de carne esponjosa. Existem em todas as pessoas, tá? Todo mundo tem isso.
São vegetações celulares localizadas no cavo. Eu vou mostrar na próxima foto a vocês onde fica o cavo. Ela fica na parte posterior da nasofaringe, região por onde passa o ar, que é o fluxo aéreo nasal, onde o ar passa por dentro do nariz. Então, quando essas adenoides elas estão inflamadas, a gente chama de adenoidite. Essas inflamações normalmente são causadas por bactérias ou vírus. Então, tá aí a fotozinha para vocês, tá? Da adenoide, a cavidade nasal. Aí tem o ar passando, certo? E aí é onde passa justamente o fluxo de ar. Então, essa região a gente chama de cavo, tá certo? Na adenoide, região cavo. Juntamente com as amígdalas e outras estruturas, elas fazem parte do chamado anel de Waldeyer, acho que é assim que se pronuncia. Um conjunto de formações linfóides, onde fica disposta na garganta, que atua como a primeira linha de defesa do corpo, barrando germes e alimentos antigênicos na infância. Essas adenoides, ela também produz anticorpo, que ajuda o organismo a combater infecção. Em geral, são causadas por infecção bacteriana ou viral. Quais são os sintomas? Dificuldade para respirar, mau hálito, ronco, apneia ou dificuldade no sono, dor de garganta, obstrução nasal e a rinorreia purulenta. Faringite e rouquidão em virtude da respiração bucal. Tá aí os sintomas que a adenoidite pode ocorrer. Como é feito esse diagnóstico? Exame físico, radiografia, tomografia do seio da face e a nasofibroscopia que eu falei a vocês antes. O tratamento da adenoide, ela é cirúrgica. Vou mostrar uma fotozinha aqui a vocês. Aí tá aí a adenoide, tá? As amígdalas, tá certo? Que fazem parte aí também do sistema de defesa do nosso corpo. Quanto à conduta de enfermagem, alimentação pastosa, fria ou gelada nos 3 primeiros dias. Orientar quanto à terapêutica medicamentosa. Nos 3 primeiros dias, escovar apenas os dentes da frente e orientar retorno à consulta sempre que o médico recomendar. Gente, agora a gente finaliza essa primeira parte de patologia, tá? De nariz. Aí a próxima aula a gente vai falar sobre a patologia mais comum do ouvido, certo? Boa tarde para vocês.